12º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, denominado de A Ação Eficiente. Você deve usar seu pensamento como foi orientado nos capítulos precedentes e começar a fazer o que você pode fazer aonde você está, e você deve fazer tudo o que puder onde você está. Você só pode prosperar destacando-se em seu lugar atual, e ninguém se destaca em seu lugar atual quando deixa por fazer algum trabalho pertinente a esse lugar. No mundo prosperam somente aqueles que mais do que preenchem seus papéis onde quer que se encontrem. Quando ninguém ocupa eficazmente seu lugar atual, você pode ver que há um retrocesso em tudo. Aqueles que não ocupam eficazmente esses lugares atuais são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados pelos outros. A um alto custo. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantêm. Pertence a uma era antiga e sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade pode prosperar se todos são menores que seus lugares. A evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode expressar nas funções do seu próprio plano, desenvolve os órgãos de um plano mais elevado e uma espécie nova é originada. Não haveria novas espécies se esses organismos não tivessem ocupado eficientemente seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de aplicar este princípio a seus próprios negócios. Cada dia é um dia bem-sucedido ou um dia de fracasso. E são os dias bem-sucedidos que lhe trazem o que você quer. Caso todo dia seja um dia de fracasso, você pode nunca ficar rico, mas quando todo dia for um sucesso, você não pode fracassar em ficar rico. Caso haja algo que pode ser feito hoje e que você não o faz, você falhou no que concerne a essa ação. E as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial. Você não sabe como funcionam todas as forças que se movem em seu interesse. Muito pode depender do seu modo de realizar um ato simples, e esse pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade às grandes possibilidades. Você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas. Sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer. Faça a cada dia tudo o que puder ser feito naquele dia. Há, entretanto, uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levada em conta. Você não deve se esfaltar ou se lançar cegamente nos negócios, no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho da semana em um dia. Não é realmente o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada que conta. Cada ato é em si um sucesso ou um fracasso. Cada ato será em si eficiente ou ineficiente. Cada ato ineficiente é um fracasso. E se você desperdiçar sua vida em atos ineficientes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, cada ato eficiente é um sucesso. E se cada ato de sua vida for eficiente, sua vida inteira deverá ser um sucesso. A causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente.
Você verá por si que esta é uma afirmação evidente, que se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e que se você fizer um número suficiente de atos eficientes, você ficará rico. Caso agora seja possível para você fazer cada ato um ato eficiente, você verá outra vez que enriquecer está subordinado a uma ciência exata, como a matemática. A questão é, portanto, saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo. E isto você pode certamente fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque toda a capacidade está trabalhando com você. E toda a capacidade não pode falhar. Este poder está a seu serviço, e para fazer que cada ato seja eficiente, você só tem que pôr seu intento nele. Toda ação pode ser forte ou fraca, e quando toda ação é forte, você está agindo de uma certa maneira, que o fará rico. Cada ato pode tornar-se forte e eficiente, mantendo sua visão. Quando você o está fazendo e pondo toda a sua fé e propósito nele. É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal fracassam. Usam o poder da mente em determinado lugar e momento e agem de outra forma em outro lugar em um outro momento. Assim, seus atos em si não são eficientes. Mas se todo o poder entrar em cada ação, não importa o quanto foi trivial, cada ação será um sucesso. E já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos, seu progresso em direção ao que você quer e do que você quer em sua direção aumentará cada vez mais rápido. Lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados. Já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas, quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera, mais coisas atraem-se para ela e a influência do seu desejo multiplicar-se. Faça a cada dia tudo o que você pode fazer nesse dia e faça cada ação em uma maneira eficiente. Afirmar que você deve manter sua visão enquanto realiza cada ato, mesmo o mais trivial e cotidiano, não significa dizer que é necessário que o tempo todo você a veja distintamente em seus mínimos detalhes. Este deve ser o trabalho de suas horas de lazer. Usar sua imaginação para detalhar de sua visão e contemplá-la, até que esteja fixa na sua memória. Se você desejar resultados rápidos, use quase toda hora de lazer nesta prática. Pela contemplação contínua, você terá o retrato do que você quer, nos mínimos detalhes, firme em sua mente e assim completamente transferindo a mente da substância amorfa. Em suas horas de trabalho, você precisa somente observar mentalmente sua imagem, para estimular sua fé e propósito e encorajá-lo a fazer mais esforço adiante. Contemple sua imagem em suas horas de lazer até que sua consciência esteja repleta dela, a ponto de você poder vê-la imediatamente. Você vai tornar-se tão entusiasta destas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser. Vamos repetir nosso plano, mudando ligeiramente nos últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar na mente competitiva à criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito. Tudo que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente.
Este foi o 12º capítulo e até o próximo. Bye bye. Obrigado, obrigado, obrigado.